cósmica multivérsica desses seres espirituais, de anjos a anjos rebelados, de principados e potestades do bem a principados e potestades do mal, de tronos do bem a tronos do mal, de querubins do bem a querubins do mal. Nós estamos falando do impensável do ponto de vista de sofisticação em todos os níveis de percepção. Esse Tranca-Rua, então, um camelô dessa Pelo galera. amor de Deus, é um indigente. Não existe. É um indigente, é aquilo que Jesus chamou de espírito imundo. Sim. É um bicho dos porcos. É um bicho que quer entrar em porco. Isso, cai lá. Vai lá no abismo. Nós estamos falando de coisas e de camadas de uma sofisticação extraordinária para o bem e para o mal. Sim. Mas a mente evangélica é muito do terreiro de Macumba e não consegue, não conseguirá jamais, atrelada a essa cosmologia tão pequenininha do mundo espiritual, discernir a sofisticação incomunicável praticamente do que nos cobre nas camadas superiores de outros níveis universais, energéticos e, portanto, espirituais, assim designados na Bíblia. O que mais, Bruno? Perguntas que você já respondeu. Só para a gente ver. Só para a gente ir passando. Tá. Né? Seria uma preparação para algo benigno ou maligno, Caio? Essas que estão aí, e todas as que eu vi no passado, da Bíblia, sempre foram malignas. Sempre? Sempre. Porque o Filho do Homem virá com os seus anjos no último dia. E ele não fica de rolé. E ele enviou menções de anjos, o Deus eterno, o Cristo antes de Jesus, o anjo do Senhor, conforme eu escrevi lá no site outro dia, o Cristo antes de Jesus, enviou missões de anjos com finalidades específicas, não para showcase. Agora, esse que faz showcase, esse que quer abduzir, este que quer confundir, este que não diz ao que veio, a Bíblia inteira nos deixa claro que é manifestação maligna. Mas se ele vier com uma finalidade específica, pode ser uma coisa do bem. Ainda assim, abre os olhos, porque Paulo diz. Paulo ainda diz, né? Se anunciar uma outra noção de Deus, de universo, e de verdade diferente daquela que Jesus anunciou, pode ser um anjo de luz. Pode vir assim com a graça da luz e descer dos céus, da dimensão mais superior, mas se falsificar o significado do Deus que é amor e do Evangelho anunciado, e que não tem a ver com levante a mão e venha para a igreja, estou falando do Evangelho eterno, do Cristo eterno, se falsificar esse sentido, Paulo disse, considere-o maldito e anátema, e o repreenda. Essa é a certeza de segurança que a gente tem e de discernimento que uma pessoa que esteja imersa em Cristo e no Evangelho possui para discernir, inclusive, essas manifestações. E aí? Só uma parênteses, Caio, aqui. Tem um cara falando assim, que olha, eu vi um vídeo na internet de uma entrevista de um ex-funcionário do governo americano que trabalhava na área 51 e dizia que os aliens não são aliens, mas na verdade seres extradimensionais e que os governos já sabem disso. Está dizendo o que eu estou dizendo aqui. Exatamente. É que não são desta do governo dimensão. americano, né? Um cara. E eu conheço essa entrevista aí desse cara. Você conhece? Conheço. Mas esses caras, eles abafam ele ou deixam? Não, tá no o YouTube cara aí. perde o emprego. Ah, ele dança? Perde o emprego, perde os cartões de crédito. Mas o que tem de gente que no início resolveu ser sincero e dançou, é o que faz hoje em dia quem quer que veja trabalhando para governo, ou mesmo para companhias aéreas, ou para grandes empresas e multinacionais, ficarem quietos, porque tem um acordo aí estabelecido de que esse é um assunto sobre o qual não se fala. O que o governo ganha em não admitir isso e abafar esses caras, cara? Número se um, o governo estabelecer... Não sabendo explicar, todos os governos têm uma mania de soberania, de poder explicativo sobre as populações planetárias. Não sabendo explicar, eles preferem dizer que não é nada. Segundo lugar, quando eles têm alguma explicação a dar, às vezes a explicação é tão chocante que a admissão do que eles já admitem
se torna algo que vira quase que uma questão de crença para o resto da população, e tem muita gente cética na população, que aí passa a interpretar o governo como se o governo tivesse virado uma seita religiosa. Aí o governo também não quer falar a respeito. Sem falar que essa questão de governos interessados em explorar essa dimensão já vem desde a Segunda Guerra Mundial. Fala de Segunda Guerra Mundial. Hitler criou uma equipe, meu amigo, de pesquisa, de busca de contato com seres dessa natureza para ver se ele herdava e aprendia tecnologias superiores para vencer a guerra. Sem falar que a Segunda Guerra Mundial foi também invadida por manifestações desse tipo. Tinha o tal do Foo Fighters. Já ouviu falar nos Fighters? Conheço uma banda que chama Foo Fighters de rock. Mas Fighters. É de fool, de bobo. É em inglês, só que essa foi abreviado para FOO. Mas se pusesse o L era Fool. Ah, tá. Mas é uma abreviatura de bobo, Foo Fighters, que era naquelas guerras de avião entre os aliados e os nazistas. O céu ficou lotado de bolas de luz para todo lado, que atravessavam os aviões para lá e para cá, voavam na frente, atravessavam, virou uma loucura de principados e potestades. Foo Fighters? É. Está registrado aí em todo livro de história, para todo lado, não dá para negar, ninguém sabe o que é. Sim. Mas ninguém pôde negar. E no tempo da Segunda Guerra, virou uma comoção, os Foo Fighters, que atravessavam aviões para lá e para cá, não explodiam nada, entravam em rota de colisão e atravessavam o bicho. O radar registrava e eles atravessavam a matéria. E os céus lotados daquilo, assim como numa espécie de expressão visível do conflito espiritual que acontecia durante o conflito entre os aliados e os nazistas. Eu não tenho a menor dúvida de que Hitler foi a tentativa humana mais explícita, próxima de nós, de se trazer um anticristo à existência. Ele quis ter uma relação estreita com essa turminha. Ele teve, mas aquele que o detém, não tendo chegado a hora, não permitiu que o projeto se viabilizasse. Mas a tentativa era essa. E aí? Ele foi valente nesse projetinho. Ele foi. Uhum. Ele foi um nefilim. Mas, cara. Eu digo espiritualmente falando. Claro, mas aí chega na hora segura, né, cara? Enquanto estiver no tempo em que isso seja detido. Tessalonicenses nos diz que vai chegar uma hora em que isso não será mais barrado. Ah, tá. E que haverá, porque hoje há uma limitação imposta. Isso. O negócio não está aberto para Sapucaí virar um carnaval ainda. O pessoal está segurando. Elas estão batendo lá na entrada. Tem um cordão de isolamento aí. Estão fazendo as bandas se aquecendo, mas ainda tem um corte de impedimento. Vai chegar a hora, meu amigo, da entrada na avenida e da apoteose, que é o que Tessalonicenses diz que vai acontecer quando aquele que o detém decidir que esse detimento já não estará acontecendo. O que mais? Aí tem aqui, cara, falando agora da Segunda Guerra, do Hitler e tal, o cara falou aqui, existe uma teoria de que as aparições de OVNIs teriam se intensificado após a Segunda Guerra, pois os americanos teriam se apropriado de uma tecnologia aeroespacial desenvolvida pela Alemanha nazista. Mas mesmo que isso seja fato, ainda restam os relatos de contato direto e abdução, o que poderia sim entrar na esfera espiritual. Uhum. Mas esses fenômenos já acontecem desde a antiguidade, antes de haver bomba atômica. Né? Porque o pessoal gosta muito de relacionar isso também com a criação da bomba atômica, bomba de hidrogênio, o desenvolvimento dos aparatos da modernidade militar. E se isso aí, se principados do bem desejam impedir essas expressões e os do mal suscitá-las, é uma questão que está para além de mim. E eu não estou fechado para nenhuma das coisas. Agora, o fato é que antes de haver a tecnologia moderna, essas manifestações estão acontecendo há milênios no planeta Terra. Há milênios. Elas são pré-diluvianas em muito. Elas ajudaram a configurar a cultura dos povos, os deuses dos povos, as adorações dos povos.
foi por tal perversão que houve aquela zerificação planetária através do dilúvio. O que mais? Cara, uma pergunta idiota, assim, pode ser até idiota, mas assim... Pode perguntar, meu irmão. Que é o seguinte, esses caras não têm, essas camadas, esse pessoal dessas dimensões, eles não têm essa invejinha da gente ser carne e osso, a gente fazer as coisinhas, a gente ter computadorzinho. Sabe qual que eu tô falando? Claro. A gente amar, a gente ter filho. Tem sim. Essa vidinha gostosa que a gente Os tem do no mal nosso tem planeta. tem inveja. Foi E por isso que eles quiseram. não tem essa pegada que a gente Por tem, isso que eles quiseram possuir as filhas dos homens. né? São esses do mal. Isso mata Israel, cara. Fica. O Islã, inclusive, é bem explícito, o livro dos muçulmanos, dizendo que a queda de Satanás em relação aos humanos deveu-se à inveja dessa natureza relacional. Dessa coisinha aqui, ó. Vão lá no caminho domingo ver o Caio pregar. Os caras têm a E mãe. a Escritura deixa claro, de maneira não tão explícita, mas que esse ódio de Satanás que vem para matar, roubar e destruir pela civilização humana tem a ver com esse amor de Deus em graça relacionado a essa espécie. Essa coisa ambígua, que é mortal e eterna, que é temporal e atemporal, que é finita e habitada pelo infinito, e que é completamente diminuta e absolutamente transcendente, que é frágil e poderosa, acerca do qual o Salmo 8 diz, falando do homem: fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, do que os deuses, do que os Benai Elohim. E ao mesmo tempo nos deu essa capacidade de morrer sem morrer, de provar, de comer, de morrer de fome, e de prover alimento, de plantar, de cultivar, enfim, de criar, de existir, de procriar, de gerar um ente que sai de si, isso, não é? De ser um co-criador na sua fragilidade absoluta. O homem é um co-criador com Deus o tempo todo, a começar do ventre da mulher, que é um laboratório, é um santo dos santos de criação do divino, parido por entre as pernas de uma mulher e derramado no chão da terra, que é um novo ente humano. Sim, sim. Porque a gente se habitua a olhar para isso, mas se os nossos olhos se abrissem, se a gente visse como os anjos veem, assim, outro pequeno Deus ali. É por aí. Que coisa absurda. E eles fazem isso até quando não querem, até por acidente. E tem gente até que aborta isso. Tem. E vem cá, esses caras dessas camadas, eles devem ter inveja também do nosso hábitat. Do nosso lugar que a gente vive, da nossa vida, do planeta, dessa bola que a gente está vivendo aqui do planeta Terra. Agora eu quero perguntar o seguinte para você. Você não acha que... Você acredita que eles têm uma casa deles, eles têm um ambiente deles, ou eles ficam aí a ermo? Não. Como é que funciona essa habitação? A gente não pode pensar nessas dimensões. A gente não tem essa categoria. Mas as nossas categorias de que eu tenho que ter uma casa porque se chover eu vou me molhar. É por aí. Então, eles estão para além disso, né, meu irmão? Sim. E agora, como eles são entes inteligentes, é praticamente impossível a inteligência não construir. Não construir. Então, é possível que esses aparatos que a gente vê por aí sejam expressões culturais dessas camadas e dessas dimensões. De um outro tipo, de uma outra natureza, por outras razões. Com outros significados. Com outros tipos de finalidade. Que transcendem as nossas pequenas objetividades de criação de aparatos, por exemplo. Não eventualmente por necessidade, mas apenas por poder. Eles criam. A gente cria por necessidade. Pode ser que eles criem por poder, por possibilidade, por extensão, por desejo, por expansão
egolátrica, seja lá o que Ou for. vaidade. Ou não, porque aqueles lá de Ezequiel são do bem e estavam acompanhados dos girantes e das rodas. Ou se os girantes e as rodas, nessas dimensões e camadas, se tornam uma extensão projetada. Não tenho nem palavras para dizer, vou dizer uma pequenina humana, uma extensão psicoenergética do ser deles, como Ezequiel diz, para onde ia o espírito, ia o girante. Se é apenas uma projeção deles, como a gente vê em alguns desses documentários aí, o bicho tem esse tamanho, de repente ele explode, vira 4 de tamanhos pequenos, de repente ele se ajunta, de repente ele está no radar, materializado, de repente ele atravessa um objeto material, não ofende em nada, e se reconfigura do lado de lá. Então está para além do que seja na nossa dimensão explicável. Né? Atravessa paredes, literalmente. E aí? Caião, de Jesus para cá, a relação deles com a gente e a nossa com eles muda? O Novo Testamento diz que a cruz e a ressurreição de Jesus gerou uma perplexidade entre os principados e potestades e a relação com aqueles que são discípulos conscientes da graça de Deus na terra, como Paulo diz em Efésios, dizendo que hoje os principados e potestades aprendem sabedoria com aqueles que andam no amor de Deus. Altera lá. Muito certamente, pelo fato de que Deus é amor, nada seja mais poderosamente perplexante na observação dos principados e potestades do que os atos de amor. Não é a tecnologia humana, não é a inteligência humana, é o amor humano que deixa os principados e potestades do bem em estado de perplexidade e os do mal em estado de choque raivoso. É amor. E Jesus, essa é a bomba. E Jesus explode tudo ali. Claro, Colossenses diz que ele na cruz despojou os principados e as potestades. Paulo diz em Efésios e em outros lugares que ele recebeu o nome que está acima de todo nome, como em Filipenses. E Mateus diz que ele foi elevado às alturas e ficou acima de toda autoridade e poder. Paulo afirma isso do mesmo modo, que aquele que se humilhou foi o que foi posto acima de todas as camadas, de todos os tronos, de todas as soberanias pensáveis e impensáveis no universo. Aquele menininho da manjedoura que se tornou em semelhança de servo e viveu como uma figura humana, está acima de tudo isso que nos deixa perplexos e sem nem linguagem para descrever, está sob o nome de Jesus. Isso é que é maravilhoso. Aí o cara me pergunta, um cristão não tem que se interessar por isso? Isso aumenta no que possa ser aumentado, tanto mais quanto aumente a minha compreensão dimensional do universo e dos multiversos, o significado da soberania do nome de Jesus que está sobre todo nome. Isso é de se lacrimejar, Caio. Eu estou vendo que umas lágrimazinhas brotaram aí nos seus olhos. É maravilhoso. Aí você vai... Aí você vai vendo quem é o seu Senhor e como o fraco se faz forte. Quem é quem? Como aquele que se humilha que é exaltado. Isso. Você vai vendo como aquele que assume a condição do servo é que é posto acima de todo poder. Aí você começa a concluir, por que não trazer isso para mim? Né? Para a minha vida. Para a minha vida, mas é isso que meu Paulo manda, né? Esqueminha aqui. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí pronto, aí você detona tudo. Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. E se fez menor do que os anjos. Se tornou um homem. E no mundo dos humanos, nasceu entre os mais fracos, entre os mais despojados, os sem poder. Isso. Pelo que Deus o exaltou. Amém, cara. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, essas camadas todinhas, na terra e debaixo da terra, se referindo a outras camadas
espirituais e dimensionais que estão abaixo do nosso nível e camada energéticos. Sim. Abaixo do que a gente chama tempo e espaço. Tem camadas acima e tem camadas abaixo. Uhum. E ele é senhor de todas. Não há nada que escape ao seu senhorio, ao senhorio daquele que, sendo senhor de tudo e criador de tudo, como Cordeiro de Deus antes da criação, se ofereceu em sacrifício por todas as criaturas que criaria, por todos os universos e por todos os multiversos que ele produziria. Ele assumiu a responsabilidade redentiva por todas as camadas da sua criação. Esse é o Cordeiro Eterno. E aqui no nosso tempo e espaço para percepção e consumo humano, ele é aquele que se encarnou no menino de Belém e que viveu como servo, reconhecido em figura humana. Entre os mais marginalizados, o grande marginal. Entre os despojados, o mais rejeitado de entre os homens. Entre os que sentem dores, ele era o que sabia o que era padecer, porque para ele convergiram todas as dores cósmicas, universais, quanto mais as humanas. E ele foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, e pode inventar camadas dimensionais, na terra, em todos os poderes que você vê à volta, e debaixo da terra, em todas as camadas que estejam abaixo desta dimensão de tempo e espaço onde a gente existe agora. E aí, Braulio, faltam mais 5 minutos. Caião. Quer parar por aqui? Você acha que precisa mais? Eu acho que a gente pode parar por aqui. Eu acho também. Só vou perguntar só uma coisa. O que você acha que Jesus ensina para as camadas? O ensino de Jesus é aquele, é o Evangelho, como diz. Para essa galera que está aqui. Ó. Acima e abaixo. É o Evangelho. Pedro fala sobre isso, a Bíblia fala, está lá na Epístola de Pedro. Despojar. Na Epístola de Pedro. Sim. Pedro diz que Jesus, na primeira epístola, diz que Jesus morreu, mas que no Espírito ele desceu às regiões inferiores à terra. Pedro usa uma linguagem mítica do mundo greco-romano, diz que ele entrou no Hades, que era como os gregos designavam o mundo invisível e da morte, entrou no Hades. E no Hades, Pedro diz que ele foi ao Tártaros, usando também uma linguagem mítica grega para ficar compreensível para a galera o significado que ele fez. E no Tártaros, aonde Pedro agrega a informação que era mais uma informação da mente judaica, especialmente na compreensão que surgiu nos 400 anos anteriores à vinda de Jesus, de que os espíritos que se rebelaram no tempo do dilúvio, que geraram filhos e filhas com as filhas dos homens, ficaram mantidos em cadeias e presos, e juntamente com eles, todos aqueles que foram desobedientes a Deus nos dias do dilúvio, está escrito em Pedro 3, diz que Jesus foi e proclamou a vitória do Evangelho aos espíritos em prisão, nos dando a entender que houve uma mudança radical de significado escatológico dimensional na morte de Jesus. Desceu a essas regiões e fez evangelizomai, que no grego significa proclamação da vitória do Evangelho, do esmagamento do Evangelho, da prevalência do Evangelho. E o Evangelho é Jesus, não é o que a igreja faz de bagunça na terra. Não, sei. É Jesus. Jesus é o Evangelho. Esse Evangelho é invencível. A igreja ajudando ou não ajudando, ele é invencível. Ele Entrou ali e gritou essa vitória. E Paulo diz, aliás, Pedro ainda um pouco mais adiante no capítulo 4, no verso 6,
diz para que aqueles indivíduos que no outro tempo tinham sido desobedientes na carne, ou seja, no tempo da sua dimensionalidade histórica, mesmo tendo morrido no corpo, vivessem para Deus em Cristo Jesus, nos dando claramente a entender que houve uma graça redentiva acontecendo no Tártaros. Chocante demais, mas está escrito. O protestantismo é que não gosta de ouvir falar nisso, mas está escrito. E mais do que isso, Paulo diz em Efésios 4, que quando ele que desceu às regiões inferiores a todas as dimensões concebíveis, quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro. Alguma coisa aconteceu, ele sugou uma morte de dentro da própria região intestina da morte do inferno. E quando subiu às alturas, levou cativo aquilo que estava em catividade naquela dimensão. Então, se a morte, se a cruz, se a ressurreição, se o evangelho alteraram alguma coisa, alterou tudo, meu irmão. O mundo já acabou. O que a gente está vivendo é só o mover inercial dessa coisa que já está feita e consumada. Já acabou. Nós é que estamos nascendo num ambiente espaço-temporal que já está consumado e que consumar-se-á diante dos nossos olhos na história, transformando-se em transhistória, no tempo por vir. Mas tudo já está feito. Tudo já está realizado. É com base nisso que Paulo diz que com morte, sem morte, com fome, com sede, com espada, com perseguição, com tudo que você queira, nós já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque já está consumado. Amém, cara. Já está tudo determinado. Então você veja como um documentáriozinho de OVNI nos leva para além dos céus dos céus. Claro. Se a gente enxergar o grau que dá, o significado da criação e das múltiplas criações, da sujeição de todas as coisas ao senhorio de Cristo. É uma pena que o tempo acabou e é uma pena que os amigos perguntem assim, a meu ver, desculpem vocês, não vejam isso como uma crítica, mas perguntem tão mal. Eu, se estivesse fazendo perguntas para mim mesmo, faria perguntas muito mais interessantes. Mas... Ô, Caio, só uma saidinha aqui. Senão eu não faço para mim mesmo, para não ficar eu respondendo para mim mesmo e ninguém nem entendendo quem sabe o que eu esteja respondendo. Mas a gente, em relação a esse tema, não arranhou ainda nem a superfície. Mas aquela primeira... Se eu fosse me perguntar, sim, o bicho ia ficar doido. Porque as questões que eu faria, que suscitariam compreensões maravilhosas, seriam extraordinárias. Eu temo apenas que o povo não compreendesse. Por isso eu prefiro responder apenas o que eles perguntam e dar alguns elementos a mais para eles pensarem, para ver se da próxima vez eles perguntam melhor, por terem se aprofundado mais na percepção e no discernimento. Amém, cara. O que você ia falando? Nada, você estava falando aí de Paulo, aí me veio uma pergunta romântica, assim, Tá, boba. pode fazer. Onde é que está Paulo agora, Caio? Paulo? Paulo está em glória. Ele está curtindo com meu pai. É? É. Meu filho Lucas, com um monte, milhões e milhões e milhões. Devem estar numa curtição de glória. Tá tranquilo? Para além de tudo aquilo que a gente pode imaginar, conceber. Qualquer imaginação nossa é presépio de pobre debaixo de ponte. Qualquer imaginação da gente sobre o que esteja acontecendo em glória para esses entes já transcendidos e absorvidos no amor de Deus. Caio, você acha que Paulo foi o cara que mais percebeu isso tudo na humanidade? Foi um dos que mais percebeu. Se foi, eu não sei. Na sua opinião? Porque tem gente que pode ter percebido mais do que ele, mas não foi. Não era Paulo, não teve as exposições que ele teve, não escreveu o que ele escreveu. Claro. Pode ter morrido com a mulher dele sabendo. e ele é mulher. Ele é mulher. Na ilha lá, nós vamos levar cada susto mesmo. Eu sei, mas assim, do pessoal que a gente conhece... que se tornou público, sim, sem dúvida,
Ninguém teve um discernimento mais dilatado do que Paulo, a ponto de o próprio Pedro dizer: nosso irmão Paulo escreve coisas difíceis de entender, os quais os pervertidos e deturpados de mente corrompem para a sua própria perdição. Mas para Pedro, Paulo dizia coisas que eram difíceis de entender, que ele tinha que ficar ali para compreender, porque a viagem que o cara fez não foi brincadeira. Gente boa, nós vamos parar por aqui. Esse foi o Papo de Graça especial deste sábado, dia 4 de fevereiro de 2012.